Onde estaria o centro do subúrbio? Com essa frase de A Cidade Sitiada, de Clarice Lispector, que eu começo a resenha de hoje aqui no Nota Terapia. Vem com a gente ouvir falar um pouquinho desse livro maravilhoso chamado A Cidade Sitiada. Bom, a história de A Cidade Sitiada é uma história muito bonita da Clarice, eu acho que é uma das mais sensíveis e ao mesmo tempo aquela que a Clarice Lispector consegue colocar um toque mais político na sua escrita. O livro conta a história de Lucrécia, essa figura que mora no subúrbio de uma cidade grande, que tem o horizonte do mundo do tamanho do subúrbio e que gosta muito de namorar, gosta muito do mundo, gosta muito de passear, gosta muito de se enfeitar, gosta muito de se vestir, gosta muito de se achar bonita, mas ela não consegue expandir os seus horizontes porque o horizonte dela é tal qual o do mundo em que ela vive, que é o mundo do subúrbio. Então a Clarice faz essa pergunta, que é a pergunta que eu abri a resenha, que é: onde estaria o centro do subúrbio? Porque eu acho que a Clarice está querendo entender como que se pode ter uma vida protagonista mesmo nos lugares mais escondidos do mundo, nos lugares em que você é menos visto. Então eu acho que a Clarice está tentando colocar a luz, dar a luz pra gente ver o protagonismo dessa personagem, que é Lucrécia, mesmo num canto do mundo em que muito pouca gente tá olhando, sabe? E aí a Clarice Lispector diz uma coisa muito bonita, que é: a Lucrécia só consegue ver o mundo a partir do seu olhar. Isso, por um lado, tem um viés muito poético, porque a Lucrécia consegue encantar o mundo a partir de tudo que ela olha. Então, a partir da maneira que ela vê o mundo, ela consegue notar uma natureza, consegue olhar uma cidade, consegue olhar as luzes, consegue olhar as pedras, consegue se apaixonar, consegue sentir o amor. Então tudo a partir da perspectiva dela vai ganhando riqueza, vai ganhando tons e vai ganhando particularidades, sensibilidade, só aquele jeito poético que a Clarice Lispector tem, né? Mas por outro lado, como a Lucrécia vive no subúrbio, o horizonte dela vai ficando muito estreito. É um horizonte que não consegue se expandir, porque se o mundo é o que ela vê, e ela vê um mundo muito pequeno, ela não consegue olhar para além desse mundo pequeno, né? Então ela fica muito preocupada com essas pequenas coisas, com essas coisas comezinhas da vida, que é o namoro, o casamento, a relação com a mãe, a casa dela, que é repleta de bibelôs, ou seja, de lembranças de um passado que ela já nem lembra mais. E aí eu acho que a Clarice Lispector faz uma coisa que é muito interessante, que ela faz com que a Lucrécia consiga casar, se desloque, vá para uma cidade grande, um lugar que ela se vê completamente anônima, invisível, mais invisível do que o horizonte do subúrbio fazia com que ela se sentisse, sabe? E aí também ela vai conhecer um médico em que ela se acha muito apaixonada, se encontra totalmente encantada por esse médico, e ele simplesmente não vê nada de interessante nela, diz que não pode porque já é casado e não se encanta com ela. E aí ela vai percebendo que o mundo não se projeta só a partir do que ela vê, mas a partir do que o mundo também vê. Aquele mundo que ela olha também olha pra ela. Aquilo que ela tá olhando também devolve o olhar pra ela. Então o subúrbio que ela projeta no olhar dela também é um subúrbio que tá dentro dela, que olha de volta pra ela. Então quando ela volta a viver no subúrbio, por exemplo, a cidade está crescendo muito, mas aí ela já não se identifica mais. Ela já perdeu aquela raiz, aquela coisa telúrica, aquela relação mais ligada à terra que ela tinha lá no começo do livro. Então eu acho que, de certa forma, a Clarice Lispector, numa Cidade Sitiada, tá colocando essa mulher, Lucrécia, que vive num mundo sitiado, nessa cidade sitiada, mas que é a única forma que ela tem de ver o mundo de forma encantada. Sempre que o mundo ganha mais horizontes, ele coloca você num abismo de solidão em que você não consegue escapar. Então eu acho que é uma ambiguidade, uma ambivalência que a Clarice Lispector coloca de um jeito muito poético. A incapacidade que a gente tem de ultrapassar a gente e, ao mesmo tempo, a conexão profunda que a gente tem com o mundo e com o resto das coisas que também mobilizam a gente. De certa forma, A Cidade Sitiada é uma projeção muito bonita que a Clarice Lispector faz do mundo e que a gente, com um olhar atento, pode entrar nos pormenores de uma Clarice Lispector que está muito além dessa subjetividade que a gente vê, super ampliada, meio alienada. Ela está pensando, ao mesmo tempo, na subjetividade dos sujeitos, está pensando numa política, está pensando na cidade, está pensando no coletivo e como a gente, olhando a gente, também pode ver o mundo. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais, diga o que achou aqui dessas bobagens que eu falei e volte sempre que logo mais, logo menos eu volto com mais uma resenha. Até mais!